Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir a nossa playlist de Física Aplicada para o ensino médio. Falando de eletricidade, estamos vendo a eletrodinâmica e dentro da eletrodinâmica estudando os resistores. É uma sequência de vídeos, nós estamos falando sobre a associação de resistores. Já vimos a associação em série, a associação em paralelo e agora vamos ver a chamada associação mista. Quando nós falarmos de associação mista, é quando a gente tiver ao mesmo tempo resistores associados em série e em paralelo em um circuito. Vamos ver aqui, vamos começar com um exemplo simples para que a gente possa ir entendendo em sequência. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Ponto A e ponto B. Aqui nós temos as extremidades dos terminais para esse circuito. Muito bem, podemos considerar que esse é o polo positivo e esse é o polo negativo. Tudo bem, agora você observa o seguinte, tem esse resistor de resistência 10 ohms, e aqui eu tenho 3 resistores, todos eles com resistência de 15 ohms. Então, vamos observar o seguinte, já conhecemos. Esses 3 aqui estão em paralelo. Esse resistor e esse resistor, todos eles estão ligados a A e B. Como eles estão em paralelo, a gente resolve usando as fórmulas que a gente já desenvolveu para definir a resistência do resistor equivalente ou simplesmente a resistência equivalente. Observe que eu tenho 3 resistores em paralelo e todos eles têm a mesma resistência. Então eu uso essa fórmula. A resistência equivalente numa situação como essa, quando eu tenho N resistores, mas todos eles têm a mesma resistência, eu pego um deles, ou seja, uma resistência relativa a um deles, e divido pelo total de resistores. Então nós teremos aqui uma resistência equivalente. Como a resistência é 15 para todos, uma única vez 15. E nós temos 3. Então, a resistência equivalente, nesse caso, vai ser 15 dividido por 3 é 5 ohms. Então, agora vamos redesenhar esse circuito. Então, aqui nós encontramos 5, isso foi colocado aqui. E o 10 eu trouxe para cá. O que nós temos agora? Uma associação em série. Quando nós temos a associação em série, a resistência equivalente é uma soma entre essas resistências. Então eu tenho uma resistência equivalente, 10 com mais 5, 15 ohms. E eu posso fazer uma representação final. Então, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B, inicialmente era isso, nós chegamos aqui. Entre A e B, nós temos essa resistência de 15 ohms. Então eu posso trocar todos aqueles resistores por um único resistor que tenha uma resistência de 15 ohms. Vamos ver mais um caso. É a mesma coisa. Determinar a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Então, é o segundo exercício. Vamos observar aqui, bem simples também. Aqui nós temos uma associação em paralelo. Aqui nós temos uma associação em paralelo. Vamos resolver isso primeiro e depois a gente finaliza. Só observar o seguinte, aqui eu tenho 3 resistores, eles têm resistências diferentes. Então tem uma regra própria para isso. É 1 sobre a resistência equivalente. Como nós temos 3, vai ficar assim. Nessa ordem, 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. Isso já foi visto nos vídeos anteriores. Então, 1 sobre resistência equivalente, tem que resolver isso aqui. Aqui tem soma de 3 frações, denominadores diferentes, tem que fazer o mínimo. O mínimo aqui vai ser o 6. O 6 é múltiplo do 2 e do 3. Então, vamos lá. E do próprio 6, claro, né? 6 vezes 1 é 6. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 6 é 1, vezes 1, 1. E 6 por 3 é 2, vezes 1, 2.
Somando aqui nós vamos ter 6 no numerador, 6 no denominador. Aqui eu posso simplificar, vai ficar 1 sobre 1. Eu já posso multiplicar cruzado também, não tem nada complicado. 6 resistor equivalente é igual a 6 vezes 1. É claro que nós teremos aqui 6 dividido por 6. O resistor equivalente é 1. Bom, agora vamos resolver essa parte aqui, ó. Essa outra associação que também está em paralelo. Aqui é aquele caso, nós temos os 3 resistores com a mesma resistência. Então a gente usa essa fórmula aqui, ó, a resistência equivalente. Basta a gente pegar a resistência de um desses resistores e dividir pelo total de resistores, nesse caso 3. Então a resistência equivalente aqui agora vai ser 6 por 3, 2 ohms. Então eu tenho 2 aqui, 1 aqui e tem aquele 2 que está esperando. Vamos pôr essa representação. Aqui está, nós encontramos uma resistência equivalente para essa associação em paralelo igual a 1. Aqui tinha o 2 e aqui nós encontramos resistência equivalente para essa associação que também está em paralelo, 2. Então a resistência equivalente final, como agora está em série, é a soma. 2 mais 2 mais 1, 5. 5 ohms. E a representação ficaria assim. Aqui está. Resposta final. De A a B, nós temos um resistor que tem uma resistência de 5 ohms. Então, eu poderia trocar tudo isso aqui, todos esses resistores com as suas respectivas resistências, por um único resistor com uma resistência de 5 ohms. Aí está, pessoal. Fizemos 2 exercícios que são relativamente simples. Pode aparecer casos que apresentam uma certa dificuldade. Nós vamos ver na sequência. Se você gostou do vídeo, deixe like, compartilhe, faça inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Se você fortalece o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Então ele vai chegar a muito mais pessoas. Até o próximo vídeo, sucesso para você. Veja a playlist em sequência. Tchau!